Olá pessoal, meu nome é Aldemar Moreira. Eu vou falar um pouco sobre filosofia, literatura e interpretação. Vou tratar de um tema que é bastante conhecido, mas que é muito confundido. É muito comum hoje entender, por exemplo, a passagem do Gênesis, do livro do Gênesis, da Bíblia hebraica, que menciona a criação de Adão e também menciona a criação da mulher. E se dissesse que nessa passagem não existe uma menção à criação do homem nem à criação da mulher, mas se trata, na realidade, de uma visão poética. Não é uma visão objetiva, como muitos traduzem, querendo entender de forma literal o texto, de forma objetiva, como se cada palavra que fosse mencionada se referisse a uma coisa de forma direta. Na realidade, aquilo se trata todo um sistema de poesia, é um poema. E aquela linguagem é puramente uma linguagem proposital, de forma que a finalidade é justamente para ocultar a realidade, o que está por trás. Por isso que se chama visão revelada e oculta. A visão religiosa, cristã e também judaica, e também indo-ariana, ela é uma visão revelada e também oculta. Por quê? Porque ela não diz especificamente. Por exemplo, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, se menciona a tal chamada parábola. A parábola é uma espécie de linguagem que tenta ocultar. Essa linguagem ela não foi criada para o leigo, por exemplo, para nós leigos, né? Que não pertencemos, por exemplo, a uma aristocracia. Nós, nós enquanto cidadãos burgueses ou cidadãos trabalhadores, né? Nós pertencemos a uma classe que é muito tempo posterior àquele momento que foi criado. E, e esse contexto que foi criado, as escrituras e tudo mais, é um contexto de guerra. E esse contexto de guerra proporciona essa literatura, que é uma literatura de guerra, voltada para a guerra. Essa literatura ela tem que ser oculta, ela tem que ocultar essa dimensão real. Porque se o inimigo perceber que essa dimensão é explícita, simplesmente o inimigo vem e toma. E nesse contexto, e é tanto usado o embuste como, por exemplo, no mito do pecado original, aquilo lá é uma espécie de embuste. O embuste, o véu, tantas vezes é mencionado o tal chamado véu. Para se ter uma leitura correta das escrituras ou da literatura sacerdotal, como é mencionado, é preciso ter uma chave de interpretação. Essa chave é muito cara e é muito difícil ter acesso a ela, né? Nem todos têm. E está escrito nas próprias escrituras. Por exemplo, em certas passagens que menciona que as águas não são águas, por exemplo, mas sim pessoas, homens, guerreiros. E voltando ao assunto sobre o que seria o Adão. O Adão não é um homem moderno, individual, como foi interpretado ultimamente, não. Se trata, na realidade, do príncipe, do aristocrata. A partir desse princípio, né? Olha o termo princípio, é do grego, né? Arque, né? Do latim, se eu não me engano, é principium. E se refere a reino, a uma aristocracia. E, e é a partir daí que é o começo de tudo. Tudo que está em volta desse princípio faz parte de toda a cosmologia, né? Outro termo que é bastante usado, que é o cosmos. Por exemplo, quando as pessoas, né, ou algumas pessoas traduzem o termo cosmos, indicando ao espaço sideral, aos planetas, não tem nada a ver isso aí. As escrituras, as escrituras ou a literatura sacerdotal nunca usou esse termo para indicar espaço sideral, planetas. É até uma falácia dizer que os antigos se preocuparam com as coisas voltadas do céu. Na realidade, não. Os antigos se preocuparam com as coisas terrenas da sociedade.
Só que isso é muito bem ocultado. E quando se fala, por exemplo, da criação do homem, se trata na realidade da criação do principado, da unção, do ungido, da criação do rei. E quando se fala, por exemplo, da extração da mulher, né, da costela de Adão, não é exatamente isso que se quer dizer. Se quer dizer, por exemplo, que se divide ou se separa o feminino do masculino, porque não existe a menção a mulher alguma nas escrituras. Se menciona o feminino e o masculino. O feminino e o masculino é o passivo e o ativo. Por exemplo, é mencionado várias vezes no livro de Apocalipse que existe uma noiva e um noivo que vão se casar. Eles falam essa figura de linguagem ou essa metáfora indicando a povos, a nações, a raças. E quando se fala a extração da mulher da costela, que não é costela, é o lado de Adão, se menciona que isso é uma separação do principado, do reino, né? Essa visão mitológica da extração do feminino a partir da costela de Adão, que no hebraico, por exemplo, o termo tsela, que muitos traduzem por costela, significa na realidade lado. O que ocorre na realidade é que é extraído de um lado de Adão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os reinos eram separados, o lado passivo e o lado ativo. É uma espécie de pacificação. O que são os Elohim, por exemplo? Os Elohim é uma classe mais antiga, é uma casta, sacerdotal que veio de fora e dominou aquela região. Os povos cananeus, eles recebem um lado ativo. Quem são o lado ativo? É a classe guerreira e a classe sacerdotal que vem para dominar essa região. E nessa fusão entre dois povos, um que domina e um que é dominado, o que domina é o lado ativo, a virilidade, e o que é dominado é a passividade. Se pode entender, por exemplo, como a passividade, como o feminino, como trabalhadores manuais. Por isso que os Elohim jogam sono, lançam sono em cima de Adão, que quer dizer o quê? Que quer dizer em cima do príncipe daquela região. O sono é um símbolo da queda. Muitas vezes o sono se refere à morte, né? Isso quer dizer o quê? Que aquela região fora dominada por povos estrangeiros que levaram à queda daquele principado. E esse principado ele é dividido, já que ele não tem mais o lado masculino, foi extraído, né? É posto novo. Daí surgem muitas metáforas, por exemplo, como a metáfora do casamento da esposa e do esposo, ou do pai e do filho, do pai, da mãe e do filho, né? Que são representações de raças, de povos. Por exemplo, Jerusalém é mencionado no Antigo Testamento como filho tanto dos hititas quanto dos amorreus. Os amorreus é o pai, enquanto que os hititas é a mãe. E nessa relação cria um filho, né? Esse filho é um outro povo. Esse filho é um outro povo que nasce dessa relação, a relação de guerreiros e trabalhadores, percebe? Apesar de que essa visão do lado ativo, né, da coisa ser guerreiros é falsa, né? O próprio Marx, ele tomava o lado ativo, né, como o trabalho, né, e a natureza o lado passivo, né? Também Eva pode ser tomado como a natureza, que é o lado passivo, né? Por exemplo, é mencionado que Eva seria a mãe de todos os seres vivos, né? O mito do gêmeo é também o mito do andrógeno. Esse mito do andrógeno também está presente na visão judaica. Por exemplo, na primeira criação do homem entre aspas, né, que não é homem aí, mas sim Adão, é mencionado que
Adão foi criado à imagem e semelhança dos deuses, como masculino e feminino. Posteriormente, não é uma outra criação do homem que é feita, mas sim a unção do homem. A unção do homem, e posteriormente também é mencionado a criação não da mulher, né, mas sim a separação do masculino do feminino. O feminino passa a ter uma existência fora, assim como no mito do andrógeno, né, no mito grego, que o próprio nome andros significa homem, que se refere a Anir, do grego, o homem aristocrata, né. O mito da separação do andrógeno, que é dividido em dois, né, metade, meio a meio, é mencionado, por exemplo, em Platão, no Banquete, onde Zeus divide o monarca, o Andros, o Anir, em dois, tanto em masculino quanto feminino. Ele já existia numa dupla, num par, sozinho, só, mas dentro de si, essa solidão existe enquanto masculino e feminino, né? O duplo que é criado posteriormente é a separação interna desse masculino e feminino. E Marx vai mais a fundo nessa questão do masculino e do feminino. Como ele menciona, por exemplo, no Capital, né, citando, por exemplo, os economistas que reconheciam essa imagem do masculino e do feminino, por exemplo, quando ele fala que o trabalho é o pai e a natureza é a mãe. Que quer dizer o quê? O trabalho é o lado ativo, que age na natureza. Que é muito diferente da visão religiosa, visão sacerdotal que toma os guerreiros, né, enquanto povos dominadores, né, que existem paralelos, né, do mito tanto de Adão, né, quanto do mito indo-iraniano, quanto do mito indo-ariano, por exemplo, dos gêmeos, né, Yama no sânscrito e Ima no Avesta, se refere a gêmeos, que é uma espécie de personagem mitológico. O Ima era um rei nos tempos antigos que vivia numa era próspera, né? Numa era de ouro, mas que com o tempo houve uma escassez ou uma catástrofe, um dilúvio, né? Olha a metáfora aí do dilúvio. E Yama fora sacrificado, né? E dividido em dois, né? Esse mito, por exemplo, tem paralelo, uma influência filológica, por exemplo, o mito nórdico, o Ymir, né? O gigante, né? Por que o gigante? Porque esse rei aparece como um gigante também. É porque é a extensão do território do principado, né? Já que é um rei, um príncipe, né? Ele tem um território, né? Esse território tem muitos olhos, como é mencionado, por exemplo, no Rig Veda, onde Purusa tem 1000 olhos, tem 1000 bocas, tem 1000 braços, 1000 cabeças e assim por diante. Também essa visão aparece no cristianismo, né? Essa visão aparece no cristianismo. O próprio Cristo pode ser um paralelo com essa visão indo-europeia dos gêmeos, né? Tanto é que Barrabás é também o filho do pai, né? Olhem como eu mencionei antes que o príncipe, ele é o tutor, né? Ele é o princípio de toda uma nação, né? Quando é sacrificado um príncipe, é como se toda uma nação fosse junto também. Por exemplo, no mito cristão, né? O sacrifício do Jesus judaico, né? É como se todos os judeus fossem sacrificados também. Por exemplo, escravizados, né? Porque se sacrificou o príncipe judaico, né? E ao mesmo tempo, esse príncipe judaico, né? É claro que Jesus é uma alegoria, né? Um mito, né? Não se refere a um personagem real, né? Mas preste atenção, quando esse tipo, né? Tipo do Salvador, ele é sacrificado, ele leva toda uma nação, todo um povo cativo, né? Enquanto que existe um Salvador que é romano também, né? Percebam que é a mesma repetição do mito dos irmãos lá, do mito indo-europeu, né? Onde um irmão, ele é sacrificado, ele vira o deus da morte, né? Por exemplo, no mito indo-ariano, né? Onde Yama é sacrificado e se torna o deus da morte. E do sacrifício de Yama segue-se toda do sacrifício de Yama, né? Segue-se toda uma divisão da sociedade, porque os sacerdotes tinham esse papel de dividir a sociedade tanto entre o lado passivo e o lado ativo. Quem é o lado passivo?
O lado passivo são os trabalhadores, né? Quem é o lado ativo? O lado ativo são os guerreiros, né? A ala militar, a ala guerreira e a ala sacerdotal, ou a classe sacerdotal, né? Ou a casta sacerdotal, né? E todo essa visão da sociedade, né? Perceba que é uma visão da sociedade, né? Toma exatamente um princípio, que é o do príncipe, né? É o princípio do rei, né? Percebam que essa visão ela é toda política e ela é toda social, né? Existe muito de, de conteúdo social na visão mitológica. Eles, por exemplo, os sacerdotes, ou a visão reacionária do mundo, né, das coisas, eles podem falar tudo sobre a sociedade utilizando esse princípio. E eles falam, por exemplo, hoje, é muito comum hoje essas visões sacerdotais, né, que apesar de que a era dos deuses não existe mais porque os deuses era a classe da nobreza, né? Porque os deuses eram a nobreza. E a nobreza sofreu um golpe mortal na Revolução Francesa, né? Com isso também, o mundo dos deuses, né, sofreu um golpe muito grande. Por isso que a morte de Deus não é simplesmente algo simbólico, né? Que a razão tenha matado os deuses, não. Mas sim expressa algo real, que é a morte da nobreza também, né? E muitos filósofos, como o próprio Nietzsche, que não é ateu, mas sim pagão, ele nunca aceitou essa morte dos deuses, né? Ele concorda que existe uma morte dos deuses, mas que ontologicamente ou metafisicamente ele parte do princípio oposto, né? De que a morte dos deuses deva ser superado pela vinda de novos deuses, né? Então é isso.